Olá, ouvintes! Que bom tê-los novamente conosco no projeto Ciência é Vida. O nosso projeto visa democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à educação, utilizando esta grande ferramenta chamada internet. Hoje nós temos uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ano base 2020, na temática de matemáticas e suas tecnologias. A questão é a questão de número 145 da prova amarela. Questão 145. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Em seguida, pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2 de acordo com a figura. Então nós temos uma figura com dois tanques, T1 e T2, uma bomba B puxando o líquido de T1, passando pelo aerador 1, pelo aerador 2, chegando então no tanque T2. Os tanques T1 e T2 são prismas reto de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C2 e largura L2. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que já chegou a T2, denotada por Y. Fonte disponível em www.dec.ufcg.edu.br. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x, lembrando que y é de T2 e x é a altura de T1, é dada por alternativa A, y igual a 1,265x, alternativa B, y igual a 1,250x, alternativa C, y igual a 1,150x, alternativa D, y igual a 1,125x ou alternativa E, y igual a x. Observem então que nós estamos numa área da geometria espacial, trabalhando com sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, também conhecidas como figuras 3D, que são aquelas que possuem largura, comprimento e altura e podem ser classificados como poliedros, que são figuras não redondas, e não poliedros, que são as figuras redondas. Os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Aqui nós temos alguns exemplos, como a esfera, o cilindro, o cone, o prisma, o cubo e o paralelepípedo. Nessa questão, nós estamos trabalhando com um prisma. O volume do prisma nada mais é do que a área da base vezes a altura, e a área da base, no caso de um prisma retangular, é igual ao comprimento vezes a largura. No final, o volume, então, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Retornando, então, à nossa questão, observem que no aerador 1 nós temos um ganho de 15%, já no aerador 2 nós temos um ganho de 10% sobre o ganho de 15%, e nós gostaríamos de determinar a relação entre a altura no tanque 1, que é x, e a altura no tanque 2, que é y. Notem que o volume no tanque 2 nada mais é do que o volume do tanque 1 acrescidos de 15% e depois acrescido de 10%. Matematicamente, como nós podemos reescrever essas percentagens? Lembrem-se que 15% de ganho nada mais é do que o 100% ou o inteiro mais os 15%. Então é vezes 1,15. 1 representa o 100% e o 15 representa o que eu ganhei no processo. E aí, seguindo a mesma ideia, o 10% é o que eu ganhei, mas eu ganhei então 10% sobre o inteiro, sobre o valor inicial de 100%. Então, 10% de ganho nada mais é do que uma multiplicação vezes 1,1. 1,15 vezes 1,1 é igual a 1,265 vezes o volume do tanque 1, que é igual ao volume do tanque 2. Observem nessa relação algo bem interessante. Ganhar 15%
e depois ganhar 10% não é a mesma coisa que ganhar 25%. Ganhar 15 e depois ganhar 10 sobre os 15 é equivalente a 26,5%. Muito bem, nós já vimos que o volume do prisma é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então aqui nós temos que no tanque 1 o comprimento é C, a largura é L e a altura é X. E no caso do volume do tanque 2, o comprimento é C sobre 2, a largura é 2 vezes L e a altura é H. Notem que o C eu posso cortar porque ele está em ambos os lados da igualdade. O L também eu posso cortar porque está em ambos os lados da igualdade. E o 2, eu tenho um 2 dividido e um 2 multiplicando e eles se cancelam também. Sendo assim, no final eu tenho 1,65 vezes x igual a y, ou simplesmente y igual a 1,265x. Retornando então para as alternativas, a alternativa que traz o y igual a 1,265x é a alternativa A. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos criado valor para você e para o seu futuro. E não se esqueçam que o projeto Ciência e Vida agora está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam lá!